Há pouco a gente trouxe a notícia de que os Estados Unidos teriam detectado ameaças a bases militares americanas no Iraque. Essa informação foi divulgada há pouco pelo The New York Times nos Estados Unidos, que o Irã teria apoiado grupos milicianos que poderiam atacar essas bases militares no Iraque e possivelmente também na Síria, em retaliação justamente ao bombardeio feito pelos Estados Unidos da América nos seus polos de exploração nuclear. A gente vai trazer aqui no telão para você entender o contexto do que significa esse ataque às bases militares americanas nesses locais, como no Iraque e na Síria. A gente vai colocar na tela, é isso? Então coloca na tela para a gente entender do que estamos falando de contingente americano no Oriente Médio. Não é pouco. Nós temos entre 30 mil e 50 mil militares americanos só no Oriente Médio e ali alguns países com uma estimativa de militares americanos. O Kuwait com 13.500, no Bahrein de 8.500 a 9.000 militares, no Catar são 10.000 militares americanos, nos Emirados Árabes 3.500, na Arábia Saudita 2.700, na Jordânia, ali que já faz divisa com Israel inclusive, são 3.000 militares das Forças Armadas Americanas, no Iraque, este local onde poderia haver um ataque às bases americanas, segundo tem apurado a imprensa norte-americana, já há 2.500 militares americanos. Na Síria, 900 militares americanos. Na Turquia, de 1.500 a 2.000. Em Omã, menos de 1.000. E em Israel, esse número não é divulgado por questões de sigilo. Ou seja, de 30 a 50 mil militares só no Oriente Médio. O que eu quero trazer com essas informações, conjugadas naturalmente com a notícia que chega dos Estados Unidos, professor Alexandre Pires, é de que se houver um ataque a uma base militar americana em um desses países, como pode ser no Iraque ou na Síria, como tem apurado a imprensa norte-americana, possivelmente poderá também haver a efetivação ali, o empenho dos militares americanos que estão nesses outros países vizinhos na mesma região. O que isso significaria? Professor Alexandre Pires. Você pode ter ali um ciclo infinito de retaliações. Temos que lembrar que é importante para o regime do Irã que ocorra uma retaliação aos Estados Unidos, ainda que ela seja limitada. Ela seria muito semelhante ao que nós vimos ano passado, quando o Irã lançou ali a primeira tentativa de ataque ao território israelense, reclamando ali uma retaliação pela morte de um dos seus comandantes. Ou seja, essa tem sido a prática do regime. Então, para eles manterem a força interna, eles teriam que tentar matar algum soldado americano, atingir alguma base, como se fosse uma prestação de contas do regime para a sua população e para a própria elite ali que apoia o regime. Então, isso pode vir a ocorrer, mas eu acredito que agora, após esses ataques, o Irã deve estar refazendo seus cálculos estratégicos e vendo que talvez isso tenha uma consequência ainda pior, porque é como se desse mais uma autorização para os Estados Unidos, mais uma justificativa, melhor dizendo, para os Estados Unidos fazerem outro ataque. E um ataque talvez mirando as forças terrestres, bases, ou seja, se fosse um grupo ali de operações especiais, soldados, espiões, é como se eu autorizasse aí, a partir desse momento, os Estados Unidos a atacarem justamente esse outro corpo, digamos assim, das Forças Armadas. Então, o que nós estávamos falando, né, Nelson? Se eles fecham o Estreito de Hormuz, eles convidam os Estados Unidos e o Israel a atacarem a sua força naval. Se eles fazem um ataque terrestre contra uma base, eles convidam os Estados Unidos a atacarem o seu exército. Se eles fazem um ataque balístico contra uma base americana, eles convidam os Estados Unidos a participarem do esforço de Israel de destruir a capacidade balística iraniana e assim por diante. O professor Alexandre Pires, só para a gente entender melhor quais seriam esses grupos milicianos, são os grupos terroristas, é isso que a gente já conhece aqui do nosso noticiário, Hezbollah, Hamas, os Houthis? Quem seriam esses grupos milicianos a fazer esses ataques às bases militares americanas?
No Iraque existem ali milícias, né, ligadas ao Irã. O Iraque ele não se estabilizou, né? Ou seja, o território é disputado por várias forças. Existe uma força oficial reconhecida, mas existem outras forças disputando o poder, como acontecia na Síria e acabou levando ali a queda do regime do Bashar al-Assad. Então, o que nós vemos? Pode ser que essas milícias tentem um ataque nas bases do Iraque, e como o Israel e Estados Unidos têm ali uma pressão regional, ou seja, exercem uma pressão, e existem militares americanos posicionados mais próximos da Síria, talvez também algum tipo de força ali, algum grupo, né, que faz atos terroristas, poderiam ser usados para fazer um ataque contra essas bases. Mas lembrando que talvez o ataque não seja um ataque terrestre, pode ser um ataque balístico. E daqui a pouquinho a gente vai receber aqui na nossa cobertura especial o embaixador de Israel no Brasil. Ele falará conosco a respeito de como recebeu a nota do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, a respeito do ataque feito pelos Estados Unidos às bases nucleares iranianas. Vai falar conosco também como tem avaliado a resposta dos líderes globais, em especial recentemente, agora há poucos minutos, reunião que se encerrou na Organização das Nações Unidas. Daqui a pouco, não sai daí, a gente vai receber o embaixador de Israel no Brasil, falará conosco aqui na programação da Jovem Pan. Enquanto isso, eu quero voltar com Avi Gelber, que está falando diretamente lá de Israel. Chegou na quinta-feira, exatamente no dia em que, depois na sua madrugada, houve o início deste conflito, e que continua conosco aqui na programação da Jovem Pan. Avi, desde o anúncio feito pelo governo de Israel após o ataque americano às bases nucleares iranianas, o anúncio feito pelo governo de Israel de que as atividades comuns do cotidiano estavam suspensas, somente as atividades essenciais que estão permitidas em Israel. Isso aconteceu na madrugada de ontem para hoje, não é isso? Explica para a gente como foi esse primeiro dia de restrição total aí. As pessoas estão todas em casa? Como é que tem sido aí este primeiro dia de restrição total em Israel? Na verdade, isso já começou na sexta-feira passada. Às 3 horas da madrugada de quinta para sexta, soou um alarme para avisar todo mundo que Israel começou a atacar o Irã. E a partir da sexta-feira já teve orientação de restrições, não tem escola, os trabalhos só essenciais que funcionam e o resto fica em casa. A partir disso foi entrando num cotidiano mais ou menos dessas sirenes e de não trabalho, mas durante o dia o pessoal se deslocava e à noite que mais teve esses ataques do Irã. Na quarta, quinta-feira da semana passada, já começou a relaxar um pouco e começou a voltar mais algumas atividades e deixaram ter aglomerações até 30 pessoas, então se abriu umas lojas e começou a retomar devagar a vida. E a partir dessa madrugada, voltou para trás tudo, voltou às restrições totais, tanto que o aeroporto também fechou por algumas horas, mas dessa vez ele retomou, porque tem uma operação de resgate de todos os israelenses que estão na Europa, e aí o governo está mandando os aviões e trazendo, já trouxeram mais de 50 mil que estavam lá fora e tem mais 100 mil ainda para trazer, então o aeroporto abriu com voos restritos, só trazendo pessoas para Israel e não saindo. Então, ainda há todas as restrições, mas em alguns locais, pontualmente, está relaxando um pouco, mas com esse ataque da madrugada, voltou tudo para trás e é uma vida que o pessoal mais vive dentro de casa, perto dos abrigos, o máximo vai visitar familiar ou amigo e já fica lá, vai só para lugares que tem abrigo, então essa é a vida do dia a dia, mas você não vê as pessoas tristes ou
chateada, você vê as pessoas com sorriso, você vê as pessoas, até as crianças que têm que trabalhar, as crianças, principalmente na hora do abrigo, você entra em abrigo cheio de crianças, no meio da madrugada, aí elas voltam 2 horas depois para o mesmo abrigo, e você vê um movimento que não é fácil para os pais, não é fácil para as crianças, deixa, na nossa visão, sequelas para a vida depois, mas todo mundo está entendendo o momento e todo mundo está obedecendo de uma forma assim exemplar. Isso não é tão típico aos israelenses ser tão disciplinados assim, mas todo mundo está entendendo o momento e está entendendo que se alguém se machucar aqui, é uma arma de guerra. Então, todo mundo está se cuidando para não dar, porque se tivesse mais mortes ou coisas nesse sentido, tenho certeza que o governo ia agir de uma forma muito mais forte e contundente. Então, o pessoal também colabora e faz parte do esforço de guerra.